A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos e das nossas irmãs e todos aqueles que nos acompanham, né? Nesse estudo, nesse tempo de escola dominical. Eu agradeço a participação de todos e rogo a Deus para que seja um tempo de crescimento espiritual para todos nós. Nós estamos começando hoje uma nova revista, um novo material que se chama Maturidade Cristã, Fé, Experiência e Convivência, que trata sobre a maturidade cristã como uma proposta do Evangelho de Jesus Cristo e o propósito de Deus para com seus filhos e filhas. As lições estão organizadas em 3 unidades. A primeira apresenta as doutrinas wesleyanas, que sustêm o processo de santificação rumo à maturidade cristã. Estudamos terça-feira no nosso grupo, compartilhando a palavra a respeito da graça, né? E na divisão que o Wesley faz da graça, nós temos a graça santificadora. E o amadurecimento espiritual está dentro desse contexto da santificação de vida. A segunda unidade destaca, a partir da perspectiva comunitária, algumas marcas de uma igreja madura. A terceira e mais extensa unidade nos ajuda a pensar a maturidade cristã em vários aspectos das relações interpessoais, inclusive nas chamadas mídias sociais. Temas como a importância dos acordos, mediação de conflitos, cuidado com o uso das palavras, abandono da murmuração, o valor da verdade, a bênção da amizade, a importância do diálogo e da consolação ocupam as reflexões nessa terceira unidade. Esse material, né, parece ser muito rico e a gente deve aproveitá-lo bastante, porque é necessário que a gente cresça na fé. Não podemos ficar parados, não é? Maturidade, na perspectiva bíblica, é o que permitiria aos primeiros cristãos e cristãs obter a vitória e a recompensa da fé viva em seu Senhor e Salvador. Diante de toda sorte de perseguições, de ameaça das várias tendências religiosas e filosóficas e do desafio de viver uma vida diferente de tudo que haviam vivido até então. O autor do texto de Hebreus se preocupava em que seus irmãos e irmãs da fé seguissem nessa direção, por isso precisava advertir. Então o texto da nossa lição está em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 5, e nós vamos ler dos versículos 11 até o 14. Diz assim a palavra de Deus. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O Yersby apresenta em seu esboço sobre Hebreus uma percepção de que a maturidade cristã se dá pelo modelo de Cristo. Como exemplo superior, Cristo é colocado
em comparação com os profetas, os anjos e os sacerdotes de Arão e Melquisedeque, sacerdote de Salém, Jerusalém, a quem Abraão havia reconhecido como verdadeiro sacerdote. Aquilo que é apresentado como padrão superior de santidade no Antigo Testamento é ainda superado em muito em Cristo Jesus. É o sacerdote perfeito, como seus seguidores e seguidoras. Temos nele um modelo de sacerdócio. O texto de Hebreus conjuga o ensino a respeito da fé e o encorajamento de quem é aprendiz. Ao que parece, o texto da lição assume essa função ao despertar a comunidade para a lentidão no entendimento concernente a Jesus. Vasconcelos destaca que o autor constata que a comunidade ainda não sabe separar certo do errado, o bom do mal, o que é adequado do que não é, falta discernimento. Assim, é possível ver o autor convidando a comunidade ao amadurecimento nas questões da fé. A imaturidade cristã traz muitas dificuldades à comunhão, dá margem ao acolhimento de falsos ensinos, por falta de discernimento, divide a comunidade de fé, promove o egoísmo e a soberba, entre outros problemas. No texto de Hebreus, temos a experiência de um grupo de pessoas que, depois de avançar por um pouco, se viu regredindo em muitos princípios e práticas aprendidas. Por isso, o autor lhes desafiava a crescer e a alimentar-se de algo mais sólido. A ilustração sobre o leite, o alimento sólido, é usada com o objetivo de despertar o desejo por crescimento, muito mais do que uma justificativa do autor para não tratar de assuntos profundos, mesmo porque nos capítulos seguintes do livro há este aprofundamento. O leite, no grego gala, representa os ensinamentos sobre os rudimentos da fé. Ao que parece, os cristãos e cristãos a quem a carta se dirige acomodaram-se a esses ensinamentos rudimentares e, por não buscarem aprofundamento, tornaram-se imaturos na fé, sem condição de discernir e identificar a verdadeira doutrina da falsa. O alimento sólido é uma pregação mais aprofundada, que conduz a um entendimento mais profundo da pessoa de Jesus Cristo e possibilita uma percepção mais abrangente da salvação, sendo destinado e desejado por pessoas adultas na fé. Tais pessoas têm uma experiência de fé que lhes permite diferenciar claramente entre a vontade de Deus e a opinião equivocada de pessoas. Paulo escreve para que a gente não sejamos como os meninos inconstantes, levados para todo lado por todo vento de doutrina. Isso é falta de maturidade cristã que leva as pessoas a esse tipo de situação. O texto bíblico nos convida a rever a nossa maneira de viver. O processo de santificação e, consequentemente, o amadurecimento. Estudamos na terça-feira o que significa esse processo, né? Processo é alguma coisa gradual que vai acontecendo ao longo da vida. A santificação é um processo em que o Espírito Santo vai nos ensinando, mas nós precisamos estar abertos a entender esse processo, né? Então, vale a pena reforçar que a maturidade se dá através de um processo que está diretamente ligado à busca e dependência de Deus. Então, precisamos buscar esse crescimento, pois ela não pode ser alcançada meramente por esforço humano, mas pela ação do Espírito Santo de Deus em nós, a partir da fé, né? Então, nem a nossa salvação, nós não podemos nos salvar sozinhos, já estudamos isso, né?
A nossa salvação é pela graça, é pela fé em Jesus Cristo e no seu sacrifício por cada um de nós. Mas é preciso crer. O termo maturidade tem muitas definições e aplicações, mas no que diz respeito às pessoas, relaciona-se ao desenvolvimento completo de alguém. Aquele fulano é maduro. Né? Quando a gente fala isso, a gente está se referindo a alguém que sabe como se conduzir, né? Tem parcimônia, tem paciência, tem discernimento, né? Sempre age com muito cuidado. Isso é uma pessoa que nós chamamos de maduro. Nas diferentes fases da sua vida. Amadurecer não é um processo preciso, exato, né? Mas com certeza passar por ele é preciso e é necessário. Né? Então não tem tempo de amadurecimento. Né? Eu costumo dizer que o meu filho mais velho, por falta da mãe, que eu perdi a minha esposa muito nova, ele acabou por assumir junto comigo a responsabilidade de cuidar dos menores. Isso trouxe um amadurecimento até precoce para o Cleito. O que não foi ruim, não. Mas aquela circunstância trouxe a ele um amadurecimento. Louvado seja Deus por isso. Né? Muitos se descambam para outros caminhos diante dessa situação. Esse é o desafio do Evangelho. Independentemente da nossa idade, continuar crescendo no conhecimento de Deus, avançando para a perfeição. Escreve o apóstolo Pedro, antes de tudo, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A maturidade é sinal de saúde. Isso se aplica à nossa vida espiritual também. Essa primeira lição, a partir do texto de Hebreus, trata sobre a importância de buscar a maturidade cristã e os riscos que se corre ao escolher estagnar na fé. Há pessoas que escolhem isso. Segundo a pesquisa bíblica, o livro de Hebreus parece mais um sermão do que uma carta. Mas por ter uma saudação ao final, semelhante às usadas nas cartas da época, pode ser classificado assim, como carta. Sua intenção principal é explicar sobre a figura de Jesus para as pessoas hebreias, isto é, as pessoas de cultura judaica. Escrito por volta do ano 70 depois de Cristo, Hebreus não tem o nome do autor identificado, mas percebe-se que trata de uma pessoa que entendia bem a maneira de pensar e a cultura do povo judeu. A comparação no livro de Hebreus entre a lei e os costumes da religião judaica com Jesus Cristo, ele é muito forte. Nessa cultura havia a valorização do sacerdote, que como figura central da religião, era o responsável pelo culto, especialmente no oferecimento dos sacrifícios, sendo por isso visto como alguém que levava as pessoas para mais perto de Deus. O papel do sacerdote era levar as pessoas a Deus. O autor dedica-se a mostrar Jesus como o sumo sacerdote. Isto é o mais importante de todos os que já existiram. Evidenciando assim que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio judaico e que o seu sacrifício é perfeito. Por isso, ele pode nos levar à vida em perfeição. O texto bíblico dessa lição nos dá um diagnóstico do estado de desenvolvimento da comunidade que recebeu a mensagem. As pessoas pareciam ter dificuldade de perceber a superioridade de Cristo e o valor da sua obra na cruz. Permanecendo estagnadas, sem evoluir ou amadurecer na fé. Assim, o envio da carta sermão visava encorajar e orientar sobre o desenvolvimento da fé em Jesus Cristo por meio da didaquê, que significa ensino. O autor buscava despertá-los nessa direção. Algumas expressões usadas na carta mostram esse objetivo. O termo usado para preguiça, que no grego é notos, traduzido por tardios, negligentes, preguiçosos, é isso que ele fala no primeiro versículo que nós vemos, né? Vos tende tornado tardios em ouvir. Indica alguém tardio de mente,
torpe em entender, duro de ouvido, nécio e insensatamente esquecido. É usado para falar do membro entorpecido, imobilizado de um animal doente e da pessoa dura, insensível e letárgica. O uso do verbo epeilontes, traduzido por devieis, indica uma obrigação e não apenas uma característica desejada, revelando que já havia passado da hora daquelas pessoas estarem ensinando outros e, no entanto, elas ainda agiam como aprendizes no primeiro estágio da fé. Nós costumamos comentar aqui na minha casa, eu e a Celinha, que há pessoas que estão há 30 anos na igreja e não cresceram na fé. É disso que o escritor de Hebreus fala, né? As pessoas já havia passado daquelas pessoas estarem ensinando outras e, no entanto, elas ainda agiam como aprendizes no primeiro estágio da fé. Por isso, a comparação feita entre o leite e o alimento sólido não se trata de dizer que um é mais importante ou melhor do que o outro, mas mostrar que cada idade requer um tipo de alimento diferente. Em outras palavras, aquela comunidade, ao precisar de uma alimentação básica espiritual, revelava sua imaturidade na fé, né? Eles eram como crianças. O que nós fazemos com as nossas crianças, né? Ele vai crescendo um pouquinho, né? O Leonardo já come banana, já come comida sólida, já não toma mais só leite como antigamente. O que o escritor Hebreus está dizendo é que aquelas pessoas continuam precisando tomar leite. Se você falar uma palavra mais aprofundada, ele não tem capacidade de entender. Devido a essa imaturidade, o autor apontou que não era possível aprofundar determinados temas difíceis de explicar, ele fala no texto, a respeito do ministério de Cristo, conclamando no início do capítulo seguinte a sair desse estado e prosseguir buscando o conhecimento daquilo que realmente importa para o crescimento espiritual, como o arrependimento e a fé em Deus. O capítulo 16 fala da exortação ao progresso na fé. O que é progredir? É avançar, é crescer. A maturidade cristã é o processo pelo qual alcançamos, em cada estágio da vida espiritual, o potencial adequado. É algo crescente, tangível, que pode ser percebido pelo aumento da firmeza doutrinária, pelo desenvolvimento do caráter em santidade, pela capacidade de discernimento e pela comunicação eficaz das boas novas às demais pessoas. O tema da maturidade cristã aparece de muitas formas na tradição wesleyana. Para John Wesley, a mera pregação não conduziria à maturidade. Junto a ela, entre outros fatores de crescimento, deveriam estar elementos como a disciplina e a comunhão, práticas que poderiam levar a um aprofundamento da fé, da santidade, como testemunho de vida e do conhecimento bíblico. Eu insisto muito na necessidade do conhecimento da palavra. Ninguém cresce na fé sem conhecer a palavra. Em termos de caráter, Wesley definiu a pessoa madura, perfeita na linguagem wesleyana, como aquela em que existe a mente de Cristo e que anda como Cristo andou, que tem as mãos limpas e o coração puro, que foi lavado de todas as impurezas, que não é motivo de tropeço para outros, né? Paulo escreveu nos Efésios, fala que a gente deve crescer até atingir a estatura do homem perfeito. Vemos, portanto, que se trata de algo prático, mensurável, perceptível, e que pode ser avaliado pela pessoa mesma e pela comunidade ao longo do tempo. Segundo Wesley, o caminho para alcançar esta maturidade envolve oração, jejum, busca de entendimento da palavra, comunhão com outras pessoas cristãs, compromisso social missionário. Mas o amadurecimento nos desperta para o trabalho na obra do Senhor. O discernimento é outra marca de quem tem maturidade cristã, pois a experiência e o conhecimento da palavra de Deus capacitam a perceber o certo e o errado,
bem como as distorções que se faz das Escrituras. E como tem distorções das Escrituras, não é? A gente precisa conhecer a palavra, porque senão a gente vai tomar como verdade tudo aquilo que estão falando por aí, inclusive coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Cuidado! Pessoas maduras são aquelas que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, né? Ele escreve: mais o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Está lá no versículo 14, né? Quando se deparam com algo fora da palavra, tem logo seus sinais de alerta nacional. Falamos sobre isso terça-feira. O texto de Hebreus também nos ajuda a pensar sobre os perigos de uma vida cristã imatura. Pessoas imaturas têm dificuldades de superar as discussões sobre os rudimentos da fé e avançar para uma compreensão mais profunda do Evangelho. São superficiais no conhecimento da palavra, o que gera atitudes equivocadas, tornando sua conduta e testemunho vulneráveis. Vale afirmar que uma pessoa imatura na fé não é aquela que acabou de aceitar o Evangelho. Isso é um engano, tá? Imaginar que o novo convertido ele é imaturo. Não é só esse, não. Tá? Pessoas novas convertidas são recém-nascidas espiritualmente e têm toda uma caminhada pela frente. Essas podem ser imaturas na fé. A estas temos que demonstrar amor, cuidado e paciência, ajudando no seu desenvolvimento. É nosso papel, né? Aquele que é forte ajude aquele que é mais fraco, escreve o apóstolo Paulo. O crescimento retardado, lento, demorado, pode ser um sinal de enfermidade. Se a fé não se desenvolve, pode acabar esfriando e morrendo. Mas podemos contar com a graça de Deus, que sempre ajuda a fortalecer e fortalece para seguirmos amadurecendo espiritualmente, mesmo diante de dificuldades. Né? O escritor aos Hebreus escreve uma carta para um povo que estava sendo duramente perseguido. As palavras do autor de Hebreus são uma exortação para quem tem preguiça de amadurecer na fé, se acomodou naquela situação. Tais palavras também encorajam quem persiste na busca do crescimento espiritual. É hora de despertar e avançar ativamente em direção à maturidade. Não há como retroceder. Precisamos ser aqueles e aquelas que com fé seguem em frente, como está escrito no capítulo 10, versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. A maturidade cristã é necessária e fundamental e deve ser um processo contínuo e prático. Mas quando ela não acontece de modo preciso, contamos com a graça de Deus para superar as dificuldades. Por isso, não podemos nos acomodar, mas precisamos perseverar nesse processo. Não devemos ser pessoas imaturas na fé, muito menos agir com indiferença com as que são. Amar, servir, educar, insistir, como fez o autor de Hebreus, são atitudes que revelam maturidade. Ao longo dessa edição, desse material, apresentamos outros aspectos da maturidade, individuais, comunitários e doutrinários, com pistas que nos ajudarão a permanecer nesse caminho de aperfeiçoamento. Sigamos com fé, nos encorajando mutuamente para o crescimento individual e comunitário em Jesus Cristo, pois crescer, ainda que seja um processo preciso, é muito necessário. O que a gente deve fazer? Estamos começando aqui uma nova revista falando de amadurecimento espiritual.
Esses estudos devem nos levar a pensar em que posição que nós estamos. Será que eu estou na condição que o escritor de Hebreus está falando aqui, né? Que já deveríamos estar, né? Ensinando outras pessoas e ainda estamos necessitando do leite. Não somos capazes de absorver o ensinamento mais profundo da palavra de Deus. Em que situação que nós estamos? O que nós estamos fazendo? Que essa revista chamada Amadurecimento Espiritual nos leve a pensar mesmo nisso. E nos leve, através do conhecimento da palavra de Deus, a buscar esse crescimento espiritual, porque ele é necessário. Né? Não podemos ficar estagnados, né? Sempre no mesmo lugar, sempre do mesmo jeito. Precisamos crescer na fé. Precisamos crescer espiritualmente. Entender quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Deus nos chamou à toa. Alguma coisa Deus tem de propósito para a minha vida. Nós temos que buscar isso. Né? Não podemos pensar, né, que não é só mais uma aula da escola dominical. Na verdade, o objetivo da escola dominical é trazer ensinamento, trazer crescimento. Não é? Então, não é só mais uma aula. É mais um tempo para refletirmos como é que está a nossa vida. Oremos. Deus que nos abençoe na nossa caminhada de fé. Sabemos que muitas vezes é difícil, sabemos que muitas vezes temos empecilhos para o nosso crescimento na fé. Mas que a nossa falta de crescimento não seja aquilo que o escritor aos Hebreus fala, uma atitude de preguiça, de letargia, de sermos tardios no entendimento da tua palavra. Que tenhamos os nossos corações e as nossas mentes abertas para entender o recado que o teu Espírito vem nos dar a cada dia, a cada domingo nas nossas aulas. Que não seja mais uma aula, mas que seja uma aula que faça diferença na vida de cada um de nós. Abençoe o nosso dia, o nosso domingo. Seja conosco, Senhor. Abençoe o nosso país, abençoe em especial a nossa cidade de Ribeirão Preto e a nossa região que tem enfrentado tantas dificuldades por causa dessa pandemia, que tem assolado tantas famílias, tem levado tantas pessoas queridas, tem deixado tanta gente no luto, no sofrimento, por aqueles que se foram, no sofrimento por aqueles que estão nos hospitais, Senhor. Visita cada um. Toca, Senhor, com o teu manto sagrado, cada vida, para que eles possam se restabelecer. Diz o hino, aquela música, basta que me toque, Senhor. Que o Senhor possa, de fato, tocar cada um de nós nesse dia. A todos, um domingo abençoado na presença do Senhor. Amém.